Gente, a glutamina, ela é um aminoácido que hoje a gente entende como parcialmente essencial. Até já fiz um vídeo sobre ela, lembra de procurar lendo Twin mais tema. Só que a glutamina, ela faz diferença no catabolismo muscular? Faz. O problema é que muito do que você ingere, basicamente toda a quantidade, os enterócitos, que são as células do nosso trato gastrodigestório, elas vão comer a glutamina. Então não chega a glutamina na corrente sanguínea. Aí você vai dizer, tudo bem, então eu vou hiperdosar a glutamina para abastecer os enterócitos, que é bom para minha flora intestinal, e levar para a corrente sanguínea. Aí perde o sentido, porque você vai gastar muito dinheiro, sendo que você pode então tomar BCA. BCA, Leandrão, eu ia clicar no gostei, não, clica aí. Eu ia me inscrever no canal, pode se inscrever, porque aí você cai no BCA, que é uma suplementação, número 9, que não compensa. Em dietas que já tem uma proteína adequada, você colocar BCA se torna inútil. Tudo bem, Leandrão, então a minha dieta não tem proteína adequada, então eu vou usar o BCA para bater esse número. O custo-benefício não compensa. Aí você toma whey, você come frango, que aí você vai ganhar o BCA e vai ganhar muitos outros aminoácidos, vai ganhar muitas outras vitaminas, minerais, que vão te ajudar. Então BCA é um suplemento que a gente não costuma utilizar. Número 8. Isso acontece muito na consultoria online. Leandrão, não estou dormindo bem, vou tomar melatonina. Tá errado. A primeira coisa que você tem que pensar quando você tem um problema não é resolver com algum manipuladinho da Oficial Pharma. Tem que ser da Oficial se for para usar. Mas o primeiro ponto não é esse. E para mim seria muito vantajoso falar para você, comprar melatonina. Mas tá errado. Ainda me restam alguns joules de dignidade e honestidade. Presta atenção no seguinte, seu sono tá ruim, por que ele tá ruim? Será que é porque o teu quarto tá muito claro? Será porque tem barulho? Será que é porque você tá vendo notícias de crimes antes de você dormir? Será que a sua cama não tá legal? Será que a temperatura tá adequada? Então primeiro a gente resolve tudo isso e depois a gente pensa em usar uma melatonina. Isso serve para outros suplementos. Ah, estou estagnado, vou colocar creatina? Não, eu vou entender por que eu estou estagnado. E como é que eu faço para entender como eu estou estagnado? Eu tenho um curso de dieta aí, R$150 que vai te ensinar legal. Pô, Leandro, você só quer vender curso? Sim, eu quero vender o meu curso. Meu curso é bom, mas é uma venda com ética, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Diferentemente do nosso número 7, acreditar que estimulador de texto e GH funciona. Gente, não é bem assim. O que acontece é o seguinte, tríbulos, maca peruana, eles ajudam a estimular texto ou não? Ajuda. É comprovado? Sim. Você já viu isso na prática? Sim. Acontece que vai ajudar quem tem texto baixo. Lembro de uma vez uma menina que eu atendi, não me falha a memória, Amanda o nome dela. Ela tinha 10 de testosterona. Usou maca e tribos, foi para 50, um número muito bom para mulher. Mas porque estava baixo. Se eu for trabalhar com uma aluna, ou aluno, tá? Que já tem uma testosterona normal, vamos trabalhar agora com o número de um homem. O cara tá com 500 de testosterona. Vou tomar tribulus e maca para subir mais. Mas já tá normal, não vai fazer diferença. E esse pouquinho que aumentar, porque mesmo assim aumenta um pouquinho, não é relevante para a estética. Então, não utilize. Agora, estimulador de GH, esse aí pode correr sempre, tá? Esse aí é furada sempre. Agora eu vou deixar dois erros aqui, o número 5 e o número 6, que é acreditar demais nos suplementos. Eu vejo gente que faz associação, só consegue treinar quando toma suplemento. Tá errado? Porém, eu vejo um outro grupo que é assim, suplemento é tudo lixo, isso é para enganar a gente. Trouxa é o cara que compra. Tá errado também. Normalmente os polos, eles não são racionais. A gente precisa entender o que é um suplemento. Suplemento é um alimento de forma concentrada e ou isolada. Então eu tenho proteína no leite. Eu isolo essa proteína do leite, do cálcio, do carboidrato, da gordura, que estrategicamente pode ser uma coisa boa como pode ser uma coisa ruim. Mas continuando, além de eu isolar essa proteína, eu concentro ela. Então um copo de leite, 6 gramas de proteína, um copo de whey, 24. De novo, isso pode ser vantagem ou desvantagem. Eu quero colocar muita proteína sem a presença dos outros nutrientes? Quero, então tudo bem. Não, eu não quero, eu preciso de cálcio na minha dieta, então eu vou trocar. Porque a minha proteína já tá bom, o que falta é cálcio. Então não vou usar whey, vou usar leite. Suplementação é contexto. Não tem suplemento bom e ruim. Quer dizer, até tem alguns mesmo aqui, que nem o estimulador de GH, que é uma porcaria. Mas no geral é contexto. E aí, número 4. Muito frequente isso aqui no Instagram. Eu recebo todo dia uma caixinha de perguntas no Instagram, tá? Vai lá e me mande a sua se você tem qualquer dúvida agora. Só lembra de procurar dentro do Twin mais tema antes. Muita gente pergunta, multivitamínico substitui vegetais e frutas? Galera, não substitui. Frutas e vegetais, além de vitaminas e minerais, vai ter fitoquímicos. E fitoquímicos que a gente nem conseguiu entender ainda. Existe isso sim. A gente ainda está descobrindo fitoquímico novo hoje. Coisa que faz bem para a nossa saúde. Ou seja, consuma frutas e vegetais e use um multivitamínico dependendo do objetivo e da demanda. Agora, achar que vai substituir, não vai. Fruta e vegetal tem fibra, que é pré-biótico, faz bem para a tua flora intestinal.
Não vai conseguir substituir isso com multivitamínico. Pô, Leandro, mas eu não consigo comer salada, é muito... Come pouquinho, começa de pouquinho. Pega ali no almoço 2, 3 folhinhas de alface, meio tomate, mistura com arroz e feijão, vai indo aos pouquinhos, divide isso nas refeições. De manhã eu como fruta. Na hora do almoço eu coloco um pouquinho de vegetal cozido. Na refeição da tarde eu coloco um pouquinho de folha verde. À noite eu vou usar um vegetal congelado para dar um pouco mais de praticidade. Coloco mais um pouquinho de fruta. Beleza, coloca de pouquinho. Não tenta vir comer 2 pés de alface inteiro. Você não vai conseguir porque você não tem hábito. Mistura na comida para esconder o gosto até você acostumar. Continuando, nosso número 3, cafeína demais. Gente, cafeína ou 1,3,7-trimetilxantina. Só para não ter a sensação que eu decorei um nome difícil à toa, então permita eu usar ele aqui. 1,3,7-trimetilxantina, que é cafeína, que é um alcaloide simpático mimético. Continua na mesma sistemática, não precisa decorar nada. Só que você vai guardar na caixinha de coisas que não servem para nada, mas que quem decorou tem que usar para não se sentir um completo idiota. Se você usa esta droga psicoativa demais, vai fazer mal para a tua saúde. Droga psicoativa. Um pouquinho de cafeína ela é neuroprotetora. Muito, ela vai ferrar com tudo, com o seu humor, com a sua disposição, porque você vai tomar rebote, com o teu sono, com o teu apetite, certo? Cafeína, o quanto menos, melhor. Um pouquinho tudo bem, mas o quanto menos melhor. Leandro, eu tomo 2, 3 expressinhos no dia. Ok. Leandro, eu tomo 420 de cafeína e não sinto nada. Tá errado. Para de usar tudo de cafeína, pré-treino, termogênico, até de beber café, por mais ou menos 2, 3 meses. Depois você volta de pouquinho. Se você toma 420 miligramas e não sente nada, para. Erro número 2. Comprar qualquer outro suplemento antes de creatina. Aqui, lógico, né, que eu não falei, suplemento é contexto. Talvez compense mais você comprar um whey do que uma creatina, você não consegue bater proteína. Beleza. Mas vamos assumir que a sua dieta em termos de macronutrientes está ok. Você bate o teu carbo, a tua proteína e a tua gordura. Você come frutas, vegetais e probióticos, um iogurte. E aí, o que você vai pensar de suplemento que vai realmente fazer diferença no teu treino? Ah, cafeína. Mas a cafeína você pode beber café. E a creatina? A creatina tem na carne vermelha, Leandro, mas 1,2 kg de carne vermelha vai estourar o tanto de proteína que eu como por dia. Então, qual que é o primeiro suplemento que a gente deve pensar quando a gente tem uma boa alimentação? Creatina. A creatina tem um excelente custo-benefício, funciona e tudo certo. Número 1. Sabe qual é um outro suplemento que é como a creatina? Que funciona, que é maravilhoso, que até eu deixaria como sugestão depois da própria creatina, dependendo do contexto novamente. Mas que todo mundo esquece? Beta-alanina. Mas a beta-alanina não é um suplemento de porcaria assim que foi feito para enganar os outros? Não. A beta-alanina realmente funciona. Vamos dar uma entendida aqui neste vídeo sobre tudo de beta-alanina.